Mateus, capítulo 25, versículo 34, diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de anunciar o teu reino, pregar o teu evangelho, anunciar a tua palavra. Venha se fazer presente, falando aos nossos corações, nos alimentando, nos sustentando com a tua palavra, que é o pão vivo que desce do céu, cheio de proteínas, vitaminas e energias, para nos dar a condição, a capacitação e a força para permanecermos te servindo e te adorando. Assim, Pai, venha e a todos abençoe com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar, em nome de Jesus. O maior mistério para a vida do homem, para a vida do cristão, é o céu. As grandes perguntas de muitos cristãos é dentro deste contexto: como é o céu? Como vai ser o céu? Vai ter comida no céu? A gente vai dormir no céu? Qual será a nossa altura no céu? A gente vai se comunicar falando no céu? Ou vai ser por telepatia? Como é o céu? Qual é o material que é feito no céu? Como é as ruas do céu? As casas do céu? E esta tem sido as grandes perguntas, ou as perguntas que permeiam a mente de muita gente. Será que existe o céu? Será que nós vamos para o céu? E quem vai para o céu? Essas são as grandes questões que vêm à nossa mente. Infelizmente, eu vou lhe dizer, as pessoas que foram ao céu, eu falo dos personagens bíblicos, nenhum deles trouxe um relato preciso ou claro de como é o céu. Na verdade, eles nem explicaram como é o céu. Veja, Elias foi arrebatado ao céu, vivo, em carne e osso, em uma carruagem de fogo, foi levado ao céu em um redemoinho de fogo. Ele aparece a Jesus lá no Monte Tabor, que está com Pedro, Tiago e João, que eram os três íntimos de Jesus, mas ele não fala nada do céu. Ele não dá nenhuma luz de como é o céu. Ou seja, são pessoas que foram ao céu, mas não relataram como é o céu. Moisés também foi para o céu. Ele morreu, está escrito na palavra, e ele foi para o lugar adequado, o céu. Ele também aparece no Monte Tabor, mas ele não fala nada sobre o céu. Não dá nenhum relato sobre o céu. Outra personagem bíblica, Enoque, que foi levado aos céus, mas alguém disse que antes de ele definitivamente, isso não é texto bíblico, isso é texto extra-bíblico, ele foi várias vezes e voltou. Alguém conta alguns relatos que ele veio anjos, desce daquela forma, mas não são relatos seguros, inspirados, não são de certeza. Eu estou falando sobre o céu. Eu quero que você entenda como é o céu. Outra personagem da Bíblia que também foi aos céus, e ele disse que não foi só no céu, ele foi no terceiro céu, foi o apóstolo Paulo. Está no capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz: eu conheço o homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, que foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas que não compete ao homem falar. Ele não fala que viu, ele diz que ouviu coisa que a competência do homem não é suficiente para exprimir o que ele viu nos céus. Aleluia, glória a Deus. Então quem foi no céu não relata como é o céu, não diz como é o céu, não nos traz a definição de céu, a sua construção. Ah, pastor, peraí, e João na ilha de Patmos? Ele diz que tem ruas de ouro, muro de jaspe, 12 portas, cada porta uma pérola. Tem uma praça no meio da cidade, que tem um rio e que tem uma árvore, e as ruas são de ouro,
24 quilates. E aí, pastor, e agora? Não, meu irmão, isso aqui não é o céu. Eu sinto lhe informar. Isso aqui não é o céu. Ele dizia: eu vi a nova cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu, adereçada, ataviada como uma noiva. Não é o céu. Se você pensou que isso aqui é o céu, eu sinto lhe dizer, você se enganou. Isso não é o céu. Isso é uma fotografia do céu. O céu é infinitamente maior e melhor do que isso. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que ainda não subiu ao coração do homem, foi o que Deus preparou para quem o ama. É coisa tão grande que o homem não consegue descrever a grandeza dos céus. Veja que não é o céu, porque a cidade aqui dentro do céu ela é murada. Então não há necessidade de murar o céu, irmão. É a cidade que vem de lá. O céu está muito além, está muito acima. Mas o texto que li, Jesus falando, ele disse que naquele dia o pastor vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, e vai dizer aos que estão à sua direita: vinde benditos, meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí você vai ficar pensativo: peraí, pastor, o reino está preparado desde a fundação do mundo? Então o que Jesus foi preparar? Se em João 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar os lugares. Peraí, então aqui a Bíblia está se contradizendo, porque ele está dizendo aqui: possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E aqui Jesus está dizendo que ele foi preparar o lugar. Que confusão é essa, pastor? Como é que eu vou entender isso? Primeiro, eu preciso lhe dizer que o reino foi preparado antes ou na fundação do mundo. Deus está dizendo que antes do problema surgir, ele já tinha a solução. Antes do homem pecar, Jesus já tinha perdão. Antes do homem falhar, Deus já tinha a solução. Antes do homem cair, Deus já estava com a mão estendida para colocá-lo de pé. Então não tenha medo do seu problema, porque ele já tem a solução. Antes mesmo do seu problema aparecer, não vai ficar quebrando a cabeça, pensando como é que vai resolver, não. Ele já tem a solução. Não fique preocupado com a sua luta, com a sua batalha, com a sua guerra, pensando como é que Deus vai dar a vitória. Deus já tem a vitória para você antes mesmo da luta se levantar. Ah, mas se eu ficar doente, como é que Deus vai me curar? Ele vai me dar um remédio, um antídoto. Deus já tem a cura para a sua doença antes mesmo dela chegar. Porque Deus é aquele que antes de você construir a porta, ele já tem a chave. Antes de você colocar a fechadura ou a trancadura, ele já tem a chave. Então não se preocupa. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha preparado o reino. Deus já estava com tudo preparado. Por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Nós não tínhamos nem sido criados, nem formados. Não existia nem embrião de nenhum de nós. Mas Deus já sabia que a gente ia desobedecer, que nós íamos pecar, nós íamos falhar, nós íamos cair, nós íamos desobedecer, íamos ser infiel e leal. Antes mesmo disse, ele disse: mas eu já tenho a solução. Porque quando o diabo vai com a cana de açúcar, Deus já vem com a rapadura, meu irmão. Quando Satanás vai com o limão, Deus já vem com a limonada. Quando Satanás vai com a banana, Deus já vem com a vitamina. Quando Satanás vai com a cua, Deus já vem com cuscuz ao 40. Pensa comigo. Glória!
já tem solução para o teu problema. Aleluia! Ele nem começou ainda, mas Deus já tem a saída. Antes de você fazer a pergunta, ele já tem a resposta. Então por que é que eu vou ficar assustado, preocupado, aflito, angustiado, se Deus já tem a saída e a solução? Tá, pastor, mas explique. Se o reino foi preparado desde a fundação do mundo, por que então Jesus foi preparar o lugar? Porque uma vez ou outra, Jesus Cristo dava um flash de como ia ser o seu ministério. Vezes quando ele dizia assim, ó, eu vou ser preso. Vezes quando ele dizia, olha, vou me prender e vou me condenar. Os discípulos começavam a ficar preocupados. Olha, eles vão me prender, vão me condenar e eu vou ser morto. Eu vou ser sepultado. De vez em quando Jesus dava um flash do que ia acontecer na sua vida. Aí isso começava a deixar os discípulos um pouco apreensivos, porque o norte dos discípulos era Jesus, a base dos discípulos era Jesus, o alicerce dos discípulos era Jesus. Então quando ele trazia essas colocações, os discípulos ficavam assustados e preocupados. Ele vai nos deixar? Ele vai nos abandonar? Ele vai nos esquecer? Aí quando Jesus percebeu que eles estavam turbados, Jesus Cristo olhou para ele e disse, não se turbe o vosso coração. Não deixe o seu coração ficar aflito, angustiado, estressado, amargurado. Não se turbe o vosso coração. Descansa, dorme em paz, come em paz, adora em paz, trabalha em paz, faz a obra em paz. Não se turbe o vosso coração. Agora, se você não deixar o seu coração se turbar, você tem que seguir a receita. Creia em Deus, disse Jesus, creia também em mim. Aí é onde ele faz a declaração, na casa de meu pai há muitas moradas. Glória a Jesus. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, essa tradução ela é mais apropriada, mas tinha uma tradução mais antiga que diz assim, e se eu for, hoje a gente já lê como, e quando eu for, mas outra, se eu for. Aí um dia alguém chegou para um pastor e disse, espera aí, Jesus tinha dúvida se ia para o céu? Porque ele disse assim, se eu for, então Jesus estava em dúvida, Jesus não tinha certeza, Jesus não estava seguro da sua missão, Jesus não estava seguro do seu propósito, Jesus não estava certo que ia até o fim, Jesus não estava certo que ia vencer, por isso ele disse, se eu for, foi corrigido, agora é, e quando eu for. Mas aí o pastor que ouviu essa colocação, ele seguiu com o seguinte raciocínio, de fato, ele disse, e se eu for e vos preparar lugar, virei. Aí ele disse, talvez Jesus tivesse, humanamente falando, alguma dúvida de ir, mas nenhuma dúvida de voltar. Se eu for e vos preparar lugar, virei. Aí ele não deixou sim, ele disse, se eu for, eu virei. Eu não sei se vou, mas se eu for, eu vou voltar. E deixa eu contar um segredo para você. Ele venceu e ele foi. Se ele foi, pode se preparar, porque ele vai voltar. Glória a Jesus de Nazaré. Vou preparar o lugar. Peraí, pastor, mas tira a dúvida. Como é que se explica isso? O reino foi preparado desde a fundação do mundo. E ele foi preparar o lugar? Sim, irmão, isso aqui não tem nenhuma contradição, não se gera nenhuma dúvida. O reino foi preparado desde a fundação do mundo. Ele foi preparar um lugar no reino para a gente. O reino já está preparado há tempo. Ele foi preparar um lugar no reino. O reino já está preparado. Agora ele foi lá no reino preparar o meu e o seu lugar. E eu creio que já está preparado. Tem trono e tem coroa, tem um novo nome, tem uma pedra branca, tem galardão,
papel. Aí ele diz em Apocalipse 3, 10 e 11: assim como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir para provar todos que habitam na terra. E eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome o que já está preparado para você. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é Satanás que toma o que Deus preparou para a gente, não, viu? Não é Satanás que toma. Não, Satanás não pode tomar aquilo que é nosso. O apóstolo Paulo disse assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, desde já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. A coroa está com Deus, Satanás não toma. Mas aí eu lembrei agora da história dos crentes lá na antiga União Soviética, que 3 horas da manhã foram levados ao rio para serem batizados. O rio congelado, eles faziam um orifício, um buraco no gelo, pegavam os irmãos mergulhavam rapidamente e saíam, porque a polícia secreta da União Soviética, a KGB da Rússia, se pegasse você como crente, você ia ser morto. E eles viram que os irmãos estavam indo ser batizados, e eles saíram atrás. Eles não proibiram, ficaram atrás da espreita. Quando eles estavam prestes a se batizar, vestiram a bata do batismo, uma vez nem vestiram a roupa que estava mesmo, faziam um orifício no gelo, e era uma coisa rápida. Aí o pastor está lá com os irmãos, de repente a polícia chega antes deles se batizarem. Aí a polícia diz bem assim: eu sei que vocês estão aqui porque vocês são crentes, eu sei que vocês estão aqui porque vocês querem ser batizados em nome desse tal de Jesus aí. Nós não vamos proibir vocês de fazer isso, não. Vocês fiquem à vontade, estão liberados, com uma condição: depois do batismo nós vamos matar tudinho. Agora, se negar, pode ir para casa, vivo, ninguém vai mexer com vocês. Vocês vão vir. Se desistir, se negar agora, vocês vão para casa. Agora, se decidir descer as águas, ninguém vai proibir. Vocês vão descer as águas, vão ser batizados bonitinho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vai receber todo o processo. Agora, depois vai correr todo mundo. Quem quiser desistir, desista. A gente deixa viver. Agora quem continuar vai morrer. Aí a história diz que um deles desistiu. Dos 5, só ficaram 4. Um desistiu, não suportou a pressão, disse: eu não quero. Nesta hora, a história diz que Deus abriu os olhos de um dos policiais da KGB, e ele viu quando desceu 5 coroas dos céus. Ele disse que nunca viu uma coroa tão bonita como aquela, nunca viu algo tão lindo como aquilo. As coroas vieram, as 4 pousaram na cabeça dos irmãos que ficaram, e uma ficou lá flutuando, ficou lá vagando, ficou lá suspensa. Quando ele viu a coroa tão linda, tão maravilhosa, a história diz que ele pegou na parte da KGB, rasgou com toda a força que foi pro tronador do lado e jogou para lá. Se quiser me matar, me mate, mas aquela ali é minha e ninguém toma. Guarda o que tens para que ninguém tome. Não é Satanás que toma, mas quando você despreza, outro vem, Deus coloca no lugar e ele recebe. As bênçãos de Deus não têm perdidas. Vai ter sempre alguém que vai estar disposto a pagar o preço para receber a bênção. Glória! O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Estou terminando. No versículo 41, porque ele vai dizer aos que estão à direita: vinde benditos meu Pai, posso por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Para os que estão à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, também preparado para o diabo e seus anjos. Eu fico imaginando, amados e amadas, a dor, o sofrimento, a agonia, a angústia que esses vão sofrer. Por quê, pastor? Porque aqui, a maioria aqui é pai, mãe, todos são filhos. Se você não é pai ou a mãe, é filho. E quando nós temos filhos, que ele é pequeno de 2, 3 anos, 2, 3 anos a gente quer exemplar, a gente dá uma palmadinha no bumbum. Não é assim? Quando ele fica maiorzinho, a gente já pega a havaiana. Não é assim? Quando ele vai crescendo, é o cinturão. Quando ele já está um galalau, é o cabo de vassoura. Não é assim? Quando não é a goiabeira, a cipó fogo. Porque ele está ficando graúdo, o tapa já não faz mais efeito, a havaiana já não faz mais efeito, o cinturão já não está mais fazendo efeito, vai para cabo de vassoura, para goiabeira, para cipó fogo.
Por quê? Porque ele está com uma estrutura maior. Entenda o que eu vou falar. O castigo que Deus preparou para Satanás é um castigo pesado demais, porque ele não é matéria, ele não é homem, ele é um ser espiritual. E é nesse castigo que aqueles que não aceitaram a Cristo vão ser castigados. Mas para aqueles que aceitam o Evangelho, para aqueles que foram ovelhas, para aqueles que temeram, para aqueles que obedeceram, que guardaram a palavra, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possua por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu imagino Deus assim, Jesus falando e dizendo: eu estava ansioso por esse dia, eu não via o dia dessa hora chegar, eu estava ansioso, eu queria que esse dia chegasse logo, e oxalá que a igreja de Jesus na terra esteja com a mesma ansiedade de Jesus e diga assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Está chegando a hora, irmão, da trombeta tocar e a igreja ser arrebatada para entrar nas nações celestiais.